A inteligência artificial pode ser a maior oportunidade da história dos mercados, ou o começo de uma ruptura que poucos estão preparados para entender. Porque dessa vez não é só tecnologia, é sobre emprego, sobre consumo, sobre quem sobrevive e quem deixa de existir. Durante anos o investidor aprendeu a comprar sempre as big techs, comprar empresas de crescimento, comprar o futuro, mas e se esse futuro estiver precificado errado? E se as empresas que parecem seguras hoje forem justamente as mais expostas? E ao mesmo tempo, os verdadeiros vencedores estiverem fora do radar. Energia, infraestrutura, commodities, países ignorados. Nesse episódio eu converso com o Andrew Ryder, CIO da WHG, sobre o que pode estar por trás da nova fase da inteligência artificial e como montar um portfólio global em um mundo que está mudando rápido demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou sócio fundador da Outliers Advisory e esse é um programa em parceria com os nossos amigos do Market Makers. Hoje eu tenho um convidado muito bacana, muito diferente, que cobre os mercados de uma maneira mais diferente dos gestores brasileiros que a gente traz aqui na média. O nome dele é Andrew Ryder, ele é sócio fundador e CIO da WHG. Andrew, obrigado por topar fazer esse papo. Obrigado pelo convite. Valeu. Um pouquinho do background do Andrew aqui, ele é brasileiro-americano, filho de pai americano e mãe brasileira, morou e trabalhou metade da carreira nos Estados Unidos, passou por grandes casas, metade aqui no Brasil, tendo trabalhado com o Luiz Stuberger, trabalhado na BW, que é o maior single family office do Brasil, e em 2021 foi um dos sócios fundadores da WHG, e se propôs a fazer um negócio bem desafiador, que é investir em ações internacionais, estando baseado aqui em São Paulo, no Brasil, e 5 anos depois, agora em abril vai dar 5 anos, apresentaram resultados sim, espetaculares, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas Andrew, para a gente começar aqui, eu queria já trazer o tópico que virou meio modinha e todo mundo tem explorado de maneira catastrofista até, que é a inteligência artificial. Pegando o relatório de vocês de fevereiro, né, um dado que me chamou a atenção ali é que vocês historicamente sempre cobriram bastante tecnologia e por consequência inteligência artificial, mas essa não é hoje uma posição, né, o setor que tem destaque na carteira de vocês. Pelo contrário, vocês estão lá na ponta mais conservadora da bolsa, que é utilidades públicas, né, utilities. Fala um pouquinho, por favor, da cabeça de vocês, né, uma das casas que mais entende de tecnologia e AI global no Brasil, está com uma exposição muito baixa a esse setor no momento. Bem, tá bom, tem vários ângulos aí, né, mas acho que para começar aqui a conversa, né, eu acho que seria bom, explicar como é que a gente evoluiu nossa cabeça, né, eu acho que, sei lá, pensa que final de 22 teve o evento do ChatGPT, acho que 23 era você simplesmente comprar Estados Unidos, né, porque muita gente ainda achava que ia ter recessão e tal, acho que esse AI deu um fôlego extra, né, para a economia também, então comprar Estados Unidos, né, era o lugar do AI, etc. 24 era você pensar, putz, não, AI não é uma bolha, it's for real, compra as MAGs, porque eles estão bem posicionados em AI, beleza. Mag 7. 25, acho que a gente já começou a ver uma diferenciação, as MAGs não foram tão bem em 25, o S&P como um todo não foi tão bem, mas tiveram muitas coisas que subiram 100%, né, ou mais, tipo empresas de memória, né, várias empresas de semicondutor, empresas são essa periferia do AI, eu acho que começou a ter destaque, isso vai ter que ter muita energia para os data centers, esse tipo de coisa. Eu acho que a virada desse ano, a gente entrou já em outra narrativa, que eu acho que você, né, talvez está aludindo aí um pouco, que é, putz, será que AI é bom, é ruim, tem coisa ruim, né, vai disrupt um monte de coisa? Então acho que o mercado está nessa agora de tentar entender, por um lado tem muita produtividade que você pode, né, se beneficiar, por um lado também tem muito capex, que é positivo para a economia, mas por outro lado, putz, quem que é o vencedor? Será que esse capex vai dar retornos, né, para as empresas? E tem um monte de empresas e setores que vão ser disrupted por AI, né? Então acho que esse ano está um ano assim de finalmente ver que tem um lado bom, tem um lado ruim e que cada empresa não é só comprar Nasdaq, não é só comprar Estados Unidos. Acho que então nossa carteira reflete um pouco disso, a gente obviamente vai elaborar muito mais sobre isso, mas acho que tem muito mais stock picking, entender quem são os vencedores, quem são os perdedores, quem está bem posicionado. Então a tecnologia continua sendo muito importante para a gente, mas talvez a exposição líquida que você está, né, falando aí é menor, porque tem vencedores e perdedores e o mundo está bem mais complexo do que era antes. Trazendo em números aqui, né, vocês têm uma exposição líquida
comprada em ações, mais ou menos, tá quanto hoje? 60%, 65%? Uns 60%. 60%. Fechamento de fevereiro, e nós estamos aqui no meio de março, muita coisa Isso, já mudou. Isso. Vocês tinham ali mais ou menos 5%, 6% em tecnologia só e utilities era 11%, 12%. Isso. Dentro de tecnologia, como que está a cabeça de vocês? Né? Você falou que tem o copo meio cheio, que é ganho de produtividade nas empresas, corta pessoas, então você aumenta ali em tese o lucro. Por outro lado, essas pessoas que vocês estão cortando, que as empresas vão cortar e estão cortando, são consumidores. Quem vai consumir o produto de algumas dessas empresas estão desempregados, né? Como que vocês estão balanceando essa dicotomia, né? E qual que é a cabeça de vocês, se é que vocês têm alguma visão mais clara sobre isso? Então, vou separar em duas partes, né? Primeiro, a parte de tecnologia, que você perguntou, né? Eu acho que tem, então, as MAGs, né? A gente tem estado estruturalmente short elas esse ano. Lembra pra gente quais são as As 7 grandes empresas, né? Amazon, Microsoft, né? Google, Apple, né? Meta, etc. NVIDIA tá na 7? Então, depende de como é que se define, a gente bota Tesla, a gente bota NVIDIA, Broadcom, talvez a 8ª e tal. Eu tô falando mais, né, excluindo essas últimas aí, que elas são diferentes. Eu excluiria Google também dessa conta, porque tem Gemini, chegou a ser o vencedor, e um dos vencedores e tal, mas estou focando mais, quando a gente fala que a gente está mais pessimista, mais com, né, Meta, Microsoft, Amazon, Apple. Eu acho que esse combo que está fazendo muito CAPEX, e que a gente não sabe se vão ser vencedor ou perdedor. Mas dado que eles, né, são muito grandes na bolsa, isso inclui software também, né, tem vários outros segmentos de tecnologia que a gente é mais pessimista, né, e aí tem um segmento que a gente é muito, muito otimista, que é esses beneficiários de CAPEX, né? A gente acha que tem esse debate, as empresas estão gastando muito e tal, a gente acha que o CAPEX vai aumentar muito o próximo ano ainda. São os fornecedores da infra para IA. Exatamente. Então, essa empresa de memória, essa empresa né, que constrói data center, tem um tema de optical networking também que está bombando, que você vai transferir, né, só gastar em cobre e começar a usar mais lasers no data center também. Então, tem um monte de empresa menor que, os números estão sendo revisados para cima sem parar. A gente acha que isso não vai parar, vai continuar. Quando a gente olha o CAPEX, sei lá, a gente estava ontem discutindo o CAPEX da Google, o mercado acha que vai crescer 70% esse ano, e o mercado ainda está lá, o consenso que vai ficar meio, sei lá, aumentar mais 5%, 10%. A gente acha que esse negócio vai crescer 70% de novo o próximo ano, sabe? Então a gente acha que as outras também vão seguir esse padrão. Então, né, acho que tem os beneficiários que vão se beneficiar bastante. E aí tem esses outros que tem várias perguntas aí sobre... não só eles estão gastando muito CAPEX, mas eu não sei se eles são os vencedores, né? De repente, a Anthropic e o ChatGPT, né, são os vencedores, de repente os chineses acabam sendo os vencedores, ou de repente você só não consegue monetizar tudo que você está gastando, você está investindo tanto para sobreviver, porque vai ter essa revolução aqui na sua frente, se você não investir, você vai perder com certeza, então você vai investir pra caramba, mas só para você se manter no jogo. Então pode ser um bom funding short, fica de lado, não quer dizer que vão colapsar, mas a gente só pensa que, né, não é tão bom quanto era antigamente. As empresas de software têm vários desafios estruturais, tem empresas de IT services, então tem vários pockets aí de tecnologia que tem desafios estruturais, e aí tem algumas que a gente acha que são muito boas. A nossa exposição líquida acaba sendo menor, e a gente também muda bastante. Você pegou uma foto aí de quando a gente estava ficando mais pessimista também com a guerra, com outras coisas, a gente reduziu a exposição, que conseguiu proteger aqui, preservar o capital, mas, né, big picture, pensando no ano, assim, é meio que assim que a gente está com a cabeça para a tecnologia. A segunda parte da sua pergunta era mais sobre impactos de AI e tal. O último ponto que eu falei no primeiro ponto é por isso que a gente tem muito utilities e tal, porque tem toda essa periferia de AI que se beneficia com muito CAPEX. Que são classificadas como utilidades. Entra em utilities, né, então empresa que... E infraestrutura também ou não? Infraestrutura, temos empresas, né, que, por exemplo, também solar, bateria, né, então tem muito tema que a gente tem que é meio periférico a esse tema que beneficia desse CAPEX todo. Se você pensar, né, você vai construir data center infinito, né, do jeito que a gente está falando, energia nuclear, essas coisas, talvez não vai suprir tudo que você precisa, então, muito que está acontecendo esse ano, as pessoas vendo que, você tem que construir um parque solar com bateria acoplado, porque é uma energia intermitente, né, e caiu muito o custo, então isso talvez é uma solução rápida que você consegue implementar, as empresas de tecnologia querem um negócio que é renovável também, então isso é uma solução que está crescendo muito, por exemplo, né, então a gente tem vários temas, assim, meio... até no mundo de commodities e tal, que tem a ver com AI no final das contas, então não olharia só esse 6%, né, é um negócio mais amplo que a gente junta lá meio que nesse tema de
AI Periphery, assim, empresa de industrials também, que faz turbina de gás industrial, né, que é um negócio que você também bota, né, precisa para energia, né, gás acaba sendo muito barato e tal, e pô, a demanda para isso, o backlog dessa empresa está até 2032, assim, né, e fica revisando o número para cima e tal. Então a gente também, né, tem algumas empresas nesse sentido. Então, eu botaria todo esse, sei lá, que a gente acaba falando que é metade da S&P acaba sendo tecnologia, mais todos esses structural winners que tem a ver com AI. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. Então, não é tecnologia direto, mas a derivada de tecnologia é um peso grande na carteira. É um peso grande, Perfeito, com certeza. Perfeito. Eu acho que isso a gente continua bem animado, porque a gente acha que as empresas vão ter que gastar capex até para ficar no jogo. Então, pô, vamos nas empresas que se beneficiam dessa cadeia toda. Aí a segunda pergunta que você fez, que é a parte difícil, mais difícil na nossa cabeça, que tem todo esse disruption, o que isso vai acontecer. Eu tô um pouco mais na ponta otimista? Pessimista, sim. É que tem os dois lados da moeda, né? Por um lado, você olha o Anthropic, né? A gente vai provavelmente falar um pouco mais disso, né? Eu acho que, bem, antes de entrar nisso, o que aconteceu esse ano? Né? Eu acho que esse ano teve um momento tão importante quanto o ChatGPT, que o mercado ainda não digeriu. Sei lá, não é uma coisa que todo mundo fala tanto assim, né? Mas acho que lá no final de 22 teve aquele ChatGPT moment que foi pro AI, pro consumidor, né? Que agora, pô, legal, todo mundo tá no aplicativo, usa o dia inteiro. Esse ano a gente teve esse Claude Cowork e o OpenClaw. Acho que foi tão importante quanto, mas pro mundo de enterprise AI, né? Então, para as empresas, né, começando a ver, caramba, vão ter essa revolução dos agentes, está começando mesmo. Acho que a gente bateu aquele ponto de inflexão, né, que agora é para valer, o negócio funciona e ajuda a gente demais. Então começa a imaginar por quanto que esse negócio vai, né, evoluir, melhorar, né, exponencialmente no próximo ano e anos, qual o impacto disso na economia. Então antes era um negócio meio teórico, agora você já vê, né, tipo, tem essa visibilidade que isso aqui vai disrupt muita coisa. Tem um lado bom disso, né, se você olhar o Anthropic, né, hoje, né, para o Claude, né, o que ele ajuda muito é tipo setor financeiro, né, legal, né, isso aqui que você realmente tem umas mudanças gigantes. Então a gente tem muita empresa, principalmente no nosso mundo, que você vai começar a ver, pô, tem uma produtividade, né, gigante. A gente vê os bancos de investimento dos Estados Unidos começando a mandar a gente embora, investindo muito nisso. Então acho que vai ter uma pressão por produtividade. Quando a gente chegar no earnings season agora nos Estados Unidos, né, que vai a temporada de resultado que vai ter no próximo mês, a gente vai ter uma pressão que nem tinha antigamente. Toda empresa tem que falar, eu faço AI para tentar fazer a ação subir. Eu vou falar, eu tô agora demitindo. Eu tô demitindo gente, produtividade, né, eu tô implementando isso na minha empresa. A Block, né, que era a antiga Square, que é uma Stone americana, né, anunciou, mandou embora 40% das pessoas. Eu falei, né, Goldman, Morgan subiu. Stanley, subiu uns 20% no dia, e desde então subiu um pouco mais, e estava bem mal a ação antes. Né, os bancos de investimento estão começando, né, a anunciar também alguns cortes, a Amazon anunciou alguns cortes, né, Meta também. Então acho que isso vai começar a virar um grande tema que, se você pensar, né, tipo, a margem do S&P poderia subir muito se você realmente tiver toda essa eficiência. Então é difícil ficar tão pessimista com a S&P e com as empresas em geral no mundo, se realmente você vai ter um choque de produtividade absurdo nunca antes visto, né? Pode ser anos 90 turbinado, assim, né? Por outro lado, quem consome os produtos da Meta, da Apple... Então, por outro lado, tem vários por outros desempregados, lados, né? Exatamente. Então, um ângulo é esse desemprego, né? Então, exatamente, eu acho que o que a gente tem falado tem analogia com a globalização, né? Pensa na época da globalização, quando a China entrou no OMC, ou até antes, quando todos os países do Sudeste Asiático, Leste Europeu, que eram comunistas, entraram, né, no mercado de trabalho, né, começo dos anos 90, e foi indo até, né, começo dos anos 2000 mesmo, quando a China entrou no OMC. Foi um processo, assim, de uma década, 2 décadas, de, né, quem era essa classe operária no mundo desenvolvido, foi um desastre, assim, né? Você tem todos aqueles documentários daquelas cidades fantasmas em Michigan e tal, Detroit, na Europa também teve isso, né? Então, a analogia que a gente está falando é a mesma coisa que globalização fez para essa classe operária, talvez o AI vai fazer para essa classe de colarinho branco, né? O white collar job. Então, mas o problema é que, se você olhar o PIB que essas pessoas representam é muito maior, né? O consumo que eles representam é muito maior. Então, o impacto econômico pode ser muito maior, o impacto político também são, né, pessoas, né, com mais poupança e tal, acho que o impacto político pode ser gigante. Então, isso é uma coisa para pensar, né? Então, né, compartimentaliza isso. Segunda coisa para pensar é todas essas empresas que são disruptadas com o AI, né? Então, todo dia tem uma nova que você achava que era vencedora, agora é perdedor. Oracles da vida, software, né? Software é um setor gigante.
mas começaram a pensar, putz, né, sei lá, empresa de logística, alguém criou um software rapidinho que é tão bom quanto que as empresas de logística têm. Então, as empresas de logística tiveram a maior queda desde o Covid, assim, né, e teve, né, empresa de seguro, também teve uma grande queda. Seguro não tinha visto. Real estate brokers, qualquer coisa assim que é meio ter um intermediário, alguma ineficiência, né, talvez o software né, essa AI que vai ter esse colapso, é meio que uma inteligência abundante, né, então, empresa de IT services também, né, você terceiriza qualquer produto de IT, né, a gente, né, tem uma conferência de tecnologia que o nosso time estava lá semana retrasada, e, pô, as empresas estavam falando quanto que eles estão economizando em, tipo, pô, a Exxon falou que já está economizando só com advogado $300 milhões por ano, anualizado. Que bizarro. Assim. A Lyft, né, que é a competidora do Uber lá nos Estados Unidos, estava falando que, né, eles gastaram $1 milhão para desenvolver uns softwares internos e aí não estão precisando mais usar nenhum IT services, e também eles usavam uma empresa também de software chamada Zendesk. A gente nem vai precisar gastar mais, a gente está economizando, acho que era $3 milhões por mês, depois de ter gastado $1 milhão uma vez. Uma vez? Então era tipo, sabe, uns números assim, estratosféricos, você começa a pensar o impacto na economia inteira disso. Tem muita empresa que você começa a pensar, será que essa empresa vai existir daqui a 10 anos? Então você junta esses dois bear cases de colarinho branco com desemprego e disruption para um monte de setor, e o mercado está ficando meio uninvestable, assim, né? Tipo, boa parte do mercado está ficando uninvestable, que você fala, pô, imagina se eu dou empréstimo para empresa de software, uma empresa de logística, uma empresa até de asset management, né? Tá falando de cartão de crédito, porque você pensa no subprime, o que a gente está acostumado a imaginar, né? Pô, a pessoa de baixa renda lá alavancada em 2008, essa pessoa de baixa renda alavancada tem lá os scores, né? Você tem um crédito bom, um crédito ruim e tal. Putz, eu não vou dar empréstimo para esse cara porque esse cara tá ferrado. Mas isso aqui está invertendo a lógica. Vai ser o cara que tem um crédito bom que de repente o cara vai ficar desempregado, né? Então vai ter um desemprego em massa do cara que tem um crédito bom. Você não tem como modelar isso, a gente nunca viu isso antes. Então talvez assim, o mercado imobiliário vai ser um desastre, talvez bancos regionais, cartão de crédito, tipo American Express, que é, né, mais corporate, mais preço público. Então, sei lá, tem um monte de coisa que você começa a imaginar que, né, pode sofrer com isso. Então, você começa a pensar, pô, empresas que sempre tiveram um crédito muito bom, pô, como é que eu vou dar um empréstimo para essa empresa se eu não sei se ela vai existir daqui a 10 anos, né? Então, acho que pode ter um pouco de um freeze, que nem teve lá na época da Lehman, né, que você começa a ficar com medo da contraparte, ou no Covid, quando você não tinha visibilidade se reabriu ou não. Acho que únicas analogias que eu conheço na minha experiência são essas, que obviamente né, os piores eventos, né, da nossa vida no mercado financeiro. Então isso dá um pouquinho de medo, sim, né? Então você pensa todas as empresas que cresceram muito com private credit também, que é outro, sei lá, né, outro bear case grande o crédito estruturado lá nos Estados Unidos, né? O crédito mais privado, do high yield. Não é tão, tem um pouco disso, mas pensa que depois da Lehman, né, o Obama botou um monte de regulação com os bancos. Então os bancos faziam um monte de empréstimos proprietários que eles começaram a falar, putz, eu não posso mais fazer porque isso vai consumir muito o meu balanço. Então eles começaram a sair desse mercado e começou a entrar muito esses alternativos, né, KKR, Apollo, Blackstone e vários outros caras menores que ficaram gigantes, entraram nesse mundo. E esse negócio cresceu muito, assim, representa hoje em dia uns 6, 7% do crédito total dos Estados Unidos. E aí agora com o Trump falando, não, os bancos podem desregular de novo, começou a ter competição de bancos entrando nesse mercado que estava muito bom, né, demais. Então teve, eu acho que muita gente querendo dar crédito para essas empresas, ficou um pouquinho de uma bolha, juntando todas essas incertezas e juntando que, se você for olhar qual que é o maior setor que eles emprestam, é para software, né? Você fala, putz, tá juntando vários bear cases ao mesmo tempo, e aí eles têm várias empresas listadas chamadas BDCs, né? Que são basicamente, você pega, né, esses private credits, se alavanca pra caramba e o cliente pessoa física pega um dividendo bom e pronto. Aí começaram a ver que tem várias empresas que, né, talvez vão ter problema e estão tradando a 50%, né, do valor, né, teórico, do patrimonial. Então acho que isso aqui é um grande medo do mercado também, que você começa a falar, pô, esses caras vão ter que reduzir o empréstimo que eles davam antes, ser mais criterioso, logo no momento que as pessoas estão preocupadas com AI. E eu fico imaginando, pô, se eu estou dando um empréstimo à empresa e eu vejo que a ação dela caiu 30% no último mês porque está todo mundo panicando com AI, eu falo, putz, talvez não deveria dar empréstimo a essa empresa, né? Vamos escolher outra. Aí se todo mundo fizer isso, você tem um problema na economia. Vai ser autorrealizante, a empresa vai cair mais ainda. Aí tem um lado positivo, voltando, né? A gente mostrou no último overview, que a nossa live a gente faz todo mês, né? Tipo, acho que
acho que o mercado vai ficar oscilando entre pessimismo e otimismo, porque tem muita coisa muito pessimista, que eu falei agora, tem a guerra que a gente nem falou disso, mas tem umas coisas muito positivas, essa produtividade que eu falei, mas também se você pensar, isso é muito desinflacionário, né? Não só AI em geral, mas esse desemprego, se tudo isso acontecer, a inflação vai capotar no mundo inteiro. Deveria cair. Aí juros vai cair pra caramba, o governo vai ter que fazer alguma medida fiscal também para ajudar. Acho que uma das razões que o ouro tem estado, né, tão forte é um pouco as pessoas já pensando no segundo passo de todas essas coisas. Então, um lado positivo seria isso, né? Pô, se os juros caem pra caramba no mundo inteiro, qual que é o impacto disso? Então, acho que a gente vai ficar meio que oscilando em tudo isso, né? Pô, a inflação já está mostrando que virou, né, no mundo inteiro. Claro que a guerra agora, né, complicou um pouco isso, mas por enquanto o mercado acha que isso aqui é temporário. Então, você olha meio que daqui a um ano o preço do petróleo já está, né, voltando em teoria com o mercado. Então, é um one-off esse negócio. Então, para o Banco Central, eles falam, isso aqui não impacta muito minha política monetária porque é um negócio temporário. E o estrutural é muito desinflacionário. Então, tem todas essas forças aí positivas e negativas que vai fazer um ano interessante aqui para a gente. Mas no balanço, vocês, né, a gestão que você lidera lá, é mais conhecida por vocês têm lá os 4 pilares da gestão e um deles é você ser mais tático. Uhum. Pegando o seu início de carreira, que você analisava a empresa para 3, 4, 5 anos, não dá para ter essa filosofia mais, ou ficou muito mais difícil. Você tem que ser muito... É um termo que às vezes pode soar como ruim, mas tem que ser mais curto prazista, que as coisas estão mudando muito rápido, ou não. Acho que está com menos visibilidade. Eu acho que essas empresas que a gente pensa aí que são os vencedores desse CAPEX e tal, a gente faz uma análise bem, né, detalhada e fala, pô, isso aqui vai ser um negócio estrutural, tem muito para crescer. Então a gente tem várias posições que são estruturais. A gente está falando de tecnologia, né? Tem outros setores que a gente cobre também. A gente estava falando ontem sobre, né, agora o Mondiaro vai virar pílula, né? Pô, todo mundo vai tomar esse negócio, né? Então... qual que é o impacto para, né, várias empresas perdedoras e vencedoras, né? Então a gente tem algumas empresas nesse tema de beleza, que, né, quando as pessoas perdem peso, querem, né, realmente investir mais e ser mais saudáveis e, né, na pele, né? Então a gente tem algumas empresas de beleza que, pô, não param de subir, que a gente gosta de consumo. Empresa, sei lá, por exemplo, de energético, que é uma coisa que as pessoas estão substituindo, né, tanto o café quanto o álcool e, né, mais saudável, sei lá o que, tem as versões mais saudáveis. Aí tem os perdedores, que é, né, fast tipo... food. Quase qualquer coisa de comida, né, tipo restaurante, fast food, empresa de álcool também, né, tipo, é uma tendência que está só caindo no mundo inteiro. Então, pô, tem umas coisas estruturais que, sim, a gente falou dos 4 pilares, né, tem o macro, temático, né, o trading, né, e aí tem o micro, né, mais estrutural, mas a gente gosta de combinar essas coisas. De vez em quando as pessoas falam, pô, não dá para investir no longo prazo, é porque eles erraram, assim, a cabeça, né? Assim, as coisas estão mudando muito rápido, então, de vez em quando se fala, se a empresa está barata, a empresa boa, mas se o mundo está mudando, de repente não está barato, o que parecia barato está caro, e o que era bom é ruim, né? Acho que isso o mundo está invertendo muitas dessas lógicas, né, dessas ideias, assim, que todo mundo tem. Então, acho que dá para fazer essa análise micro, mas com um contexto correto, assim, né? Perfeito. Então, pegando o gancho de barato versus caro, né? O brasileiro, que historicamente tem uma exposição ridiculamente baixa a investimentos internacionais, quando ia fazer alguma coisa, o investimento internacional se resumia a comprar o ETF do S&P 500 lá, a Bolsa Americana, e larga. Compra e larga, preferencialmente em dólar. Sim. Isso funcionou muito bem por uns 15 anos, né? Desde 2009, o S&P em dólar foi assim, sensacional. Nos últimos 6 meses, isso tem sido questionado, né? Vocês trouxeram um termo lá na live de vocês, que é acho que o grande rebalanceamento aí, né? Foi o tema do ano passado. Talvez, pois é. Como que vocês estão olhando os Estados Unidos? E trazendo para a carteira de vocês também, quando eu falei da quebra por setores. Quando a gente olha a quebra geográfica, a primeira exposição não é América do Norte, Estados Unidos, é Ásia. A segunda exposição é América Latina, a gente vai falar disso depois. Claro. E Estados Unidos aparece, com o Canadá, aparece com um net vendido. Isso é muito mais um resultado do stock picking das empresas específicas, ou é um pouco mais macro mesmo? É proposital estar mais fora dos Estados Unidos? Explica um pouco como que vocês estão enxergando a região. É uma combinação das duas coisas, assim, né? Eu acho que a composição do índice, que sempre foi uma coisa positiva para os Estados Unidos,
Agora a gente está exatamente preocupado com essas grandes empresas que estão no índice. Tá. Então não é Estados Unidos necessariamente como um todo, que não foi, de repente Anthropic, OpenAI, né, que é dono do ChatGPT, vão ser as maiores empresas do mundo, daqui a 5 anos pode ser, mas o que você está comprando hoje no índice talvez não vai ser. Então um pouco esse é o nosso medo. A Microsoft ficou investindo nesse Copilot aí por um tempão, aí vem continua uma porcaria. E vem lá o Claude, pum, acabou com a brincadeira, né, tipo, vai ter outras soluções que são muito melhores. Então a gente fica pensando, pô, como é que esses caras realmente estão posicionados no médio prazo, será que estão bem posicionados quanto a gente achava? Então, muito é isso, e aí você soma software, tudo, você começa a ver, né, o índice, pô, tem muita coisa que a gente acha que, né, não é tão bom. Aí tem o outro lado, que talvez é mais macro, que é essa ideia, pô, se realmente, né, a gente vai ter os bancos centrais cortando muito juros, porque AI é desinflacionário, né, né, eu acho que os grandes alocadores estão com uma exposição muito overweight em Estados Unidos globais, até porque os Estados Unidos foi tão bem por tanto tempo. Então, e aí quando o Trump vai lá e fala que ele, né, quer resolver a Groenlândia e tal, assusta um pouco os alocadores europeus e tal. Então a gente está vendo esse movimento, né, desses alocadores querendo diversificar para outras regiões. A gente não entrou tanto nesse tema ainda, mas já conversa longa, mas uma das coisas que eu acho que é muito importantes de tudo que a gente está falando aqui de AI, a gente falou muito de como que isso talvez está ficando um pouco uninvestable para AI, né? Teve aquele relatório do Citrini que eu achei, tem prós e contras, mas um dos pontos é que, né, vai ter essa inteligência abundante, né? Então, que era uma coisa escassa, que era inteligência, agora você tem inteligência meio de graça. Ficando cada vez mais barato. Então, o que a gente foi treinado para ver o que é uma empresa boa, uma empresa ruim? Empresa boa era uma empresa que era asset light, né, que, pô, tinha barreira de entrada porque tem um efeito de rede, ou tem uma marca. Você pensa, essas multinacionais, né, não gastam muito em CAPEX, quem está gastando em CAPEX é um cara no mercado emergente que está poluindo pra caramba, e eles têm a marca, têm o design, etc, etc. Por isso que era uma empresa tão boa por tanto tempo. Hoje em dia você está meio quebrando essa barreira, pô, de repente o que esse cara faz, o AI vai disrupt, e alguém vai, né, um time de 5 pessoas vão ter um produto tão bom quanto que cobra 1/10 do preço, e de repente ferrou para esse cara. O que não vai ser disruptado é minerar as terras raras. Exatamente, pelo contrário, a gente sabe que vai ter um CAPEX infinito para a gente poder entrar nesse mundo, né, para todo mundo ter um robô aqui, chamar de seu, vai ter que investir muito, 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 vai ter que ter muito mais data center, muito mais tudo, né, do que tem hoje. Então, os ativos reais por 2 ângulos, né? Primeiro, por todo esse CAPEX, mas segundo, se esse desemprego traduzir em juros baixos e, pô, tiver que ter um Bolsa Família mundial turbinado para toda essa galera que vai estar desempregado, provavelmente os ativos reais vão ser um lugar bom para você estar escondido, né? E tanto metais preciosos, mas tanto infraestrutura quanto, sei lá, cobre, coisa que é usada para AI também. E, que nem você falou, terras raras, tudo isso. Então, acho que inverter um pouco a lógica, né? O que era ruim sempre foi coisa capital intensivo, commodity, cíclico, isso era ruim. Agora, de repente, nesse novo mundo, pô, você pode ter uma grande onda boa que se beneficia disso. Então, acho que todo mundo que virou de cabeça para baixo, a velha economia pode ter essa volta e a nova economia você pode ver que não era tão bom assim, né? Que coisa, né? E nessa velha economia, infelizmente, nós Brasil, temos esse estigma de velha economia. Como que vocês estão olhando o Brasil? Pô, a gente tem energia barata e limpa, a gente está longe, até agora, e tomara que continue assim, dos conflitos geopolíticos. Que mais? Nós temos a nossa classe política, é uma desgraça, temos o juro alto, mas nesse contexto todo, que é um cenário possível, né, da Apple, que só ficava lá o pessoal na Califórnia, fazendo o design do iPhone, talvez seja disruptado. Você acha que o Brasil, vocês acreditam que o Brasil pode ser um player muito beneficiado nesse rearranjo das forças? Então, a gente brincou no último overview que, né, o Lula falou recentemente em um lugar que, né, tem que votar num cara que tem sorte, né? A gente falou, pô, isso é difícil de argumentar, porque realmente, né, tipo, do nada, todas essas teses, né, que a gente está listando conspiraram a favor do Brasil. Conspiraram a favor do Brasil, né? A gente até brincou, pô, é como se tivesse um bingozinho, né? Tem esses bear cases e bull cases. O Brasil meio que está bem posicionado nos dois, assim, né? Então, né, porque você pode falar, Estados Unidos, é que a gente falou, tem prós e contras, sei lá o que, né? Mas você fala, pô, exatamente o que você falou, né? Pensa que vai ter muito CAPEX, né, infinito em data center. Pô, data center precisa de energia, e as empresas querem ter energia renovável. Pô, qual que é o país, a gente mapeou no mundo inteiro, que tem muita energia renovável,
né, que daria para aumentar a produção, né, Brasil é o quê? infinita. Top 1, top 2, top 5? 1, assim, top né? 1? Com proporção da matriz energética, o Brasil, não sei, acho que é tipo o número 3, mas aí os outros caras são pequenininhos. Então, quem que realmente é relevante, muita gente está montando data center na Noruega, Espanha, tem uns países que são bem posicionados, mas o Brasil é muito grande. E com esses cabos submarinos, né, você monta um data center lá, é um jeito quase de você exportar energia renovável que não tinha como antes, né? Então a gente tem toda essa oferta potencial que não tem tanta demanda para isso aqui doméstica, mas agora você finalmente tem um jeito de exportar essa energia renovável, que é via data center com esses cabos submarinos, você pode mandar para os Estados Unidos, para a Europa e tal, então isso pode ser um boom muito grande para o Brasil. Segundo ponto que a gente está falando de ativos reais, né? Pois realmente, né, tiver inflação para baixo, estímulo fiscal, tarará, todo esse investimento, você olha o real, é uma das moedas, né, com correlação mais alta, né, para commodities. O Brasil é visto como um país do ativo real, tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, né, e vários outros commodities, né, estão bem posicionados. Então, o Brasil é visto como isso também, né, a moeda e tudo. Aí você pensa desinflação, pois é uma desinflação no mundo inteiro, quem que tem os juros mais altos, inflação estrutural mais alta, que, né, essa mudança vai beneficiar mais. E se os juros na Europa cair, sei lá, 3%, vai ajudar, mas se no Brasil cair de 15% para 5%, porque não tem mais inflação no mundo, é uma revolução aqui, né? Estou inventando, não estou falando que vai ser isso. Putz, cara. Mas, entendeu? Pode acontecer, Se tiver uma desinflação mundial, já tem um desemprego, sei lá o quê, pô, vai para onde os juros, né? Então, o Brasil pode só se beneficiar do nada. Aí, geopolítica, né? Eu me lembro quando teve aquele medo todo com a Coreia do Norte, que ia bombardear, quando um Trump 1 lá, a América Latina bombou, assim, aquele dia, e a Ásia caiu pra caramba. Por quê? Porque as pessoas olham, a América Latina é a região no mundo que não tem guerra, né? Não sei, se a China vai invadir Taiwan, se a Rússia vai invadir mais outro país na Europa, se o Oriente Médio vai explodir, então, o que eu faço? A América Latina, os caras gostam de futebol, não gostam de guerra. São menos beligerantes. Então, se beneficia disso. Então, e tem commodities, né? O Brasil, né, quando você olha o Terms of Trade lá, o petróleo subindo para o Brasil é um dos maiores beneficiários disso, né? Então, em termos de troca. Então, meio que tá bem posicionado para todas essas coisas, né? Acho que o bear case é que, tipo, são coisas meio de longo prazo que demoram, assim, né? Terras raras, o Brasil desenvolver é complicado pra caramba, esses data centers, né? O Brasil não tem estrutura, nem regulação e tudo para ter esses AI data centers gigantes ainda. Então, são coisas que vão demorar, mas assim, se pensar, né, médio prazo e tal, o Brasil está muito bem posicionado. Então, quando a gente fala bolsa, o múltiplo ficou mais caro, porque, sei lá, os estrangeiros estão visualizando, está bem posicionado, eventualmente seu lucro vai subir muito além do que está sendo projetado. Agora, de vez em quando você tem umas correções no meio do caminho, tipo uma eleição, ou tipo, né, uma guerra exógena, sei lá o quê, que você se empolga muito rápido e você tem umas correções grandes, né? Mas então a gente está falando meio assim de médio prazo, acho que o Brasil está bem posicionado. Nos últimos 12 meses que a Bolsa Brasileira subiu absurdamente, mais de 50% em dólares, eu não sei como que está esse dado agora até o meio de março. Os grandes... O Luiz Tubego usou essa frase, não sei se foi ele que cunhou, mas eu vi ele falando pela última vez que foi um dos bull markets mais tristes, né? Porque poucos fundos multimercados pegaram, os fundos de ações que pegaram, perderam 60%, 70%, 80% do patrimônio nos últimos 4 anos, então eles voltaram, caíram grandes e voltaram pequenos, e quem mais se beneficiou foram os gringos. E você, eu considero você mais gringo do que brasileiro, até acho que só o período no mercado era gringo, né? Ou é ainda? Depende, alguns chamam, né? De gringo, né? Tanto pela cidadania, quanto por ter trabalhado lá fora, quanto pelo foco de vocês ser Bolsa Global. O que os gringos estão olhando que o brasileiro não está olhando? Porque nós, e eu me incluo aqui, a gente está contaminado com essa Selic é 15%, hoje tem Copom, a gente não sabe, hoje não, hoje tem Copom, falava-se, chegou-se a aventar 75 pontos base de queda, depois 50, 25, tem gente falando com medo que talvez não caia nada. Vai dar um estresse grande na curva de juros aí. Mas, a gente está com o juro muito alto, que vá para 14, 13, vai continuar muito alto. Nós temos um problema fiscal de longo prazo, de médio prazo, gigantesco, que nem o partido governante atual e nem o que vai assumir provavelmente não vai lidar direito com esse negócio. Mão de obra especializada falta, nós temos todos os nossos problemas e a gente fica meio contaminado com isso, né? Como que é a tua cabeça como meio gringo, meio brasileiro? Você falou um pouco
dos vetores, dos fatores positivos para o Brasil, mas isso se traduz em posição comprada em algumas ações no Brasil hoje? Porque você é um mandato global, que pode ter Brasil. Isso, Vocês têm Brasil hoje? Temos Brasil, a gente tem Brasil. A gente tem tido uma exposição razoável, tem sido positivo. A gente tem uma cesta de ações de qualidade que a gente gosta e é mais ou menos isso. Mas sim, a gente pensa meio como gringo, acho que o gringo que pegou esse movimento, né, acho que o local, que a gente falou, né, entrou numa ponta mais bear, de focar na eleição e tal, e o gringo vê isso quase como uma oportunidade, né, porque eles falam, pô, o Brasil é isso mesmo, por isso que tá barato e tal, mas essas coisas novas que eu acabei de escrever são, né, muito mais importantes e vão dominar. E também acho que tem uma chance razoável da oposição voltar, e nesse cenário, né, aí a bolsa, os ativos brasileiros devem subir muito. Então, acho que é um pouco esse o resumo. Mas que setores assim. que vocês têm, ou que papéis, não sei se você pode falar, o que vocês têm de Brasil? Que é um pouco mais A gente montou um mix assim de empresas, né, de qualidade, que eu chamaria. Tem alguns do setor financeiro, alguns do setor, né, de consumo, utilities, né, acho que é um pouco mid-cap, que a gente achou que a bolsa tem muito exportador, né, então você não vai levar, né, se você comprar a bolsa. Então a gente decidiu small também, sei lá, não tem a composição necessariamente que a gente queria, então a gente falou, vamos montar aqui umas empresas que a gente gosta e, não sei se precisa falar os nomes, mas são tipo uns 12 nomes, né? Não tem tanto nome líquido no Brasil hoje em dia de qualquer jeito, né? Então é meio que a gente fez um filtrozinho do que a gente acha que, quando a gente pensou, tipo, se o gringo voltasse, porque o que era de qualidade, sei lá, no último bull market do Brasil, não é foi mais de muito qualidade. Mal, então você pensa nas de varejo. Naturas. Exato, né? Que era tecnologia, né? Então tem um monte de coisa, sei lá, aluguel de carro, tem coisa que você pensa assim, será que isso aqui ainda é de qualidade, que todo mundo achava que era qualidade, BMF, sei lá, tem umas coisas que talvez não é qualidade, que nem era qualidade lá atrás. Então é um pouco essa ideia, assim, nossas novas empresas que ainda são de qualidade na nossa cabeça. Você falou aqui um pouco de capitalização, né? Eu falei da exposição de vocês por setor, a gente falou um pouco da exposição geográfica, e a outra coisa que me chama a atenção é a exposição de vocês por tamanho de empresa, né? Quando vocês quebram lá, tem lá uma microcap, aparece como a segunda maior exposição, 1/3 mais ou menos da exposição comprada. Microcap em dólares, né? Acho que é acima de um bi de dólar, abaixo de um bi de dólar. Não será não. Não, deve ser entre 1 bi e 10 bi, alguma coisa assim. Depois a gente vê lá no relatório, mas não tem tanta empresa abaixo. É o que vocês classificam como microcap, que não é a microcap em reais. Isso. Vocês estão vendo uma oportunidade aí no tamanho das empresas ou é uma consequência do processo bottom-up? Tem um call mais estrutural de essas mega large caps já estão muito precificadas, muito cobertas e por muito tempo essas micro ficaram largadas e vamos olhar aqui mais? Isso é mais estrutural ou não? Só uma tangente, eu jantei ontem com um amigo aqui que eu não falava faz um tempo, né, que virou CEO de uma empresa aqui no Brasil que está indo super bem e estava super orgulhoso, a gente está gigante, está tirando 200 milhões de reais por dia e tal, falei, bom pra caramba. Aí eu tava falando, mas seu fundo cresceu, como é que você pode scale mais ou não, porque você gosta das empresas menores e tal. Falei, cara, olha, vamos escolher uma empresa aqui da carteira. Eu botei lá 10 bi de dólar. O negócio trada 150 milhões de dólares por dia, né? Que é quase 1 bilhão, 800 milhões de reais. Seria né? top 3 do Brasil. Exatamente. Então, assim, em liquidez. Quando a gente fala de... acho que a gente deve ter várias empresas que têm mais ou menos esses 10 bi aí de market cap, né? Acho que quando a gente pensa nessas empresas beneficiadas de CAPEX que eu citei, ou na Ásia, ou tem até essas de Brasil aí que a gente falou, né, quando você vai somando, acho que tem muita coisa que tem um market cap, né, mais ou menos disso. Mas acho que a liquidez, assim, é tipo 100 milhões de dólares para cima. Então é super tranquilo operar esses nomes. Mas sim, eu acho que tem, que nem a gente está pessimista com as mega caps, né? Que eu expliquei. Eu abri o relatório de vocês. Aqui está abaixo de 1 bi. Tá bem, eu vou corrigir nosso time de marketing depois. Alguém errou aí, não sei. Mas você vê, é mais, entre aspas,
temático? Não, tem bastante acho que é mais no stock picking, Tá assim, bom, quando é a gente uma está olhando, consequência. que nem eu citei aí, tipo, pô, empresa de beleza na Europa, empresa de, né, energética nos Estados Unidos, né, quando eu fico pensando assim, em coisas que a gente tem na carteira, empresa de industrials, pô, a gente tem uma empresa, esqueci a palavra em português, mas faz bearings, assim, tinha me falado outro dia, que eu não sou engenheiro, time lá que é engenheiro, mas que faz, pô, um monte de... Engrenagem, alguma coisa Acho assim? que é ou não? tipo engrenagem, Aham. E aí esse negócio, pô, é usado para todo tipo de, né, end market, possa pensar industrial. Mas quando você faz a conta, tipo, se realmente tiver tanto robô, quando as pessoas estão falando que vai ter, Vai precisar de parafuso, de esse mercado engrenagem. deveria aumentar por 10. Que coisa. Então a empresa que entra no múltiplo normal, de qualidade, compounder, tarará, mas, pô, talvez o mercado endereçável do cara vai aumentar por 10, assim, na próxima década. Então você fala, pô, isso aqui é um negócio para comprar e carregar, e, tipo, é um dos, né, líderes desse nicho, assim. Então a gente tem várias empresas assim, né? A gente gosta aqui nos podcasts, ou até no nosso podcast, falar de coisa macro para tentar resumir nossa cabeça. Mas na vida real, o nosso portfólio é feito de várias empresas assim que encaixam com a nossa cabeça. Por isso que a gente está falando, né? Isso aqui é uma derivada, talvez, de AI também, né? Por mais que a empresa industrial parece normal. Mas tem várias dessas na carteira né, que são né, empresas aí, provavelmente, sei lá, 10 bi de market cap, esse tipo de número. Duas perguntas, duas coisas aqui então, né? A questão o fato de vocês estarem com uma exposição boa aqui a microcaps, não é um tema que o investidor médio poderia falar, poxa, eu vou comprar um ETF de small microcaps dos Estados Unidos. Não é esse o call. Isso pode ser um dos problemas. Talvez na época a gente estava com bastante Russell também, então a gente já montou no lado macro, a gente comprou. Não, esse ano a gente tem tido trade de emerging markets contra S&P, e também Russell contra Nasdaq tem sido um pair, assim, que a gente tem entrado e saído, dependendo do momento. Então é uma temática, mas é mais tático. É uma temática. Depende do momento. Então, como eu falei, né, a gente também começou a ficar preocupado com o Russell, porque se realmente tiver tanto desemprego e tal, nessas empresas menores podem sofrer, assim, também. O Russell, que é o 2000? 2000, que o Small Caps. É como se fosse o SMLL lá dos Estados Unidos. Isso, exatamente. Tá bom. Mais fácil de tradar. Então, acho que tem prós e contras, acho que mercado emergente, por isso que talvez está mais fácil de comprar, porque small caps, por um lado, se beneficia, né, de toda essa produtividade, de AI, etc. A economia está forte, com todo o estímulo fiscal que o pacote do Trump está tendo. Talvez se a gente cortar juros também, juros para baixo seria muito bom. Mas, por outro lado, se tiver tanto desemprego, né, e AI disruption, com vários setorizinhos que você não está nem esperando, né, acho que talvez cancela um pouco desse benefício. Então, outro comentário que é curioso, quem olha o relatório de vocês setorialmente fala, poxa, eles estão com pouca exposição à tech, mas na verdade, depois de tudo que a gente falou até agora, quase toda a carteira tem um embasamento oriundo de tech. E os impactos que tech vai ter. Seja commodities, seja industrials. Exatamente. Interessante. Exatamente. Nossa visão macro chega na nossa carteira de alguma forma. E AI, todo mundo está falando da guerra sem parar o dia inteiro, a gente fala, putz, a gente acha que a guerra é a terceira coisa mais importante dos bear cases, né? Acho que o mais importante é esse disruption de AI. Segundo é private credit, tem uma galera realmente panicando private credit nos Estados Unidos. E acho que o terceiro é a guerra. Talvez isso vai mudar, né? Vamos ver se essa guerra continuar por vários meses e o petróleo começar a subir, né, bizarramente, mas é uma das três grandes preocupações, mas a gente acha que é a terceira por enquanto. Então, sim, quando a gente está pensando na carteira, AI é a coisa que domina a carteira, e por isso que eu comecei o podcast falando disso, né? A evolução um pouco do AI, porque no começo era só se comprar o Nasdaq, depois era, agora eu vou comprar semicondutor, e agora já virou, a carteira inteira tem que estar pensando... Todos os setores vão ser impactados por isso. Então, você não consegue comprar uma empresa de logística na Europa sem pensar qual é o impacto de AI nisso, né? Então, caramba. A gente falou um pouco de private credit, bem pouco aqui, mas falando de guerra. Vocês fecharam o ano com quase 100% de exposição líquida comprada, que é um 96%, que é uma exposição alta, olhando a média histórica de vocês de quase 5 anos. E em um mês, 45 dias, lá vocês vieram de 96, 95 para 60, 2 meses. Chegou a ficar menor, chegou a ficar bem menor. E vocês, agora, pós-guerra, vocês diminuíram mais, mas antes da guerra eclodir, vocês já estavam menores. O que vocês já estavam vendo de fumaça no mercado que levou vocês a reduzirem antes mesmo da guerra eclodir? Eu vou responder duas coisas, né? Primeiro, porque a gente estava tão comprado no final do ano. Eu acho que lá em novembro começou a ter esse debate, Gemini vai passar o ChatGPT. Aí teve toda essa reviravolta no mundo de tecnologia,
teve esse rotation, né, que agora as pessoas começaram a entender que depois do shutdown a economia ia reacelerar com, né, esse estímulo fiscal do Trump, e também entrando, né, alguém dovish no Fed, não sabia que ia ser o Kevin Warsh ainda. Então a gente achou que estava na hora de mudar a carteira, mas aconteceu no final do ano que muita gente que estava tendo um ano bom sofreu, muita gente que não estava tendo um ano bom também sofreu. Então todo mundo falou, cara, eu vou reduzir risco aqui. Então todas as coisas meio compradas, que a gente olhava meio crowded, né, que os hedge funds gostam no lado comprado, sofreram no finalzinho do ano, e muita coisa que as pessoas são shorts consensuais meio que subiram no final do ano. Então a gente sentiu que todo mundo fechou o ano com baixo risco, especialmente nas coisas que eles gostavam. Então a gente falou, pô, agora é hora de aumentar risco pra caramba, entrar na virada do ano com o pé no acelerador. Então a gente, não só a exposição líquida estava alta, mas a exposição bruta também estava bem alta, como eu falei, comprar emerging markets contra S&P, Russell contra Nasdaq, bem vendido em Apple, Meta, Amazon, Microsoft, e muito comprado nas teses que a gente gosta. A gente falou de várias delas, mas tem várias outras também, tem coisa na China, também coisas que a gente achou que, né, teve a conferência de tecnologia lá em Las Vegas, no começo do ano, que a gente achou que a temática ia ser robótica, então a gente comprou algumas empresas na Ásia, falou que a gente é grande Ásia e tal, que são plays de robótica. Então aí a gente tem meio que um janeiro perfeito quase, né, que tudo bem, encaixou, né, já até esqueci, mas tipo 14%, alguma coisa assim. Né, num mundo que o S&P estava meio de lado, a gente realmente encaixou todas as teses. Aí no começo de fevereiro a gente começou a pensar, putz, eu acho que está meio que virando consenso, né? Eu não falei das commodities, mas a gente estava bem comprado também em ouro, empresas mineradoras de ouro, de prata, de cobre e lítio, foi um grande tema que deu super certo no começo do ano. E a gente começou a falar, putz, a gente já viu isso antes, né? Onde começa a ficar muito consensual, todo mundo já entendeu que ouro é fantástico, que AI vai disrupt tudo, que as mags são horrorosas, pô, cara, tem um cenário onde a bolsa vai cair e os nossos shorts vão subir, porque as mags estão tão fora, né, do interesse das pessoas nesse momento, que se tiver, né, e já estavam falando de guerra na época e tal, pô, se tiver alguma grande correção, eu acho que a gente pode sofrer nos dois pontos. A gente decidiu reduzir muito a nossa exposição bruta, até mais que a nossa exposição líquida, mas em vez de ficar ultra comprado, a gente foi mais para um pouquinho abaixo do normal, de exposição líquida, mas a gente ainda queria ficar comprado, porque a gente achava que as pessoas estavam meio pessimistas ainda, mas a gente foi reduzindo muito a exposição bruta. A gente tirou todos os shorts das mags, reduziu o risco os shorts global de S&P, Nasdaq e tal, reduziu o comprado em mercados emergentes, tudo isso, e a gente ficou mais leve, assim. Então, quando veio a guerra aí do Irã, a gente sofreu que nem todo mundo, mas a gente já está quase positivo aqui no mês e tal. Dependendo, né, que hoje está complicado, tem muita coisa, a gente estava positivo aqui de manhã. E então acho que é um pouco isso, a gente entrou mais leve assim nesses eventos todos, achando que, pô, você também muito preocupado com esse negócio de AI disruption, que, pô, será que a galera não vai entender que pode ter um freeze geral, assim, em algum momento, mas agora a gente está voltando a aumentar risco, achando que chegando mais perto da temporada de resultados, vai começar a ver o lado positivo do AI nas empresas, anunciando um monte de coisa, então nosso viés é mais pro lado positivo agora. Mas tem a guerra que pode mudar tudo. Guerra. Sistema econômico macro lá muito forte, né? Ajuda muito na gestão. Isso faz parte do DNA do trading de vocês. Vocês estão conseguindo ganhar dinheiro com o impacto que a guerra está tendo na bolsa? Exemplo, comprados em ETF ou empresas de petróleo, algo do gênero? Como que está a carteira com relação a esse tema, guerra? Acho que depende da crise ou correção ou preocupação. De vez em quando a gente só quer não perder dinheiro, né? Eu acho que a guerra é um negócio que é meio binário e o Trump é uma pessoa meio imprevisível. Então, né, eu consigo ver um dia o Trump falando, ganhamos a guerra, né? Acabou. Sem necessariamente ter ganho. Cada um define o que quiser, não vai entrar em política aqui, mas ele vai falar, ganhamos uma guerra, bombardeei todos os caras, matei o Khamenei, tá tudo pacificado, vamos agora para Cuba e fazer outras coisas e tá tudo certo. Se você ficar muito pessimista e comprado em petróleo, você pode arrebentar o teu ano nesse negócio, que é um negócio muito binário. Então, pra gente, mas por outro lado, obviamente, se a guerra continuar, se o petróleo começar a ir para 120, 140, 150, vai ter um impacto na economia, né? Então a gente está meio que num momento assim meio, né, difícil, tentando sobreviver. Acho que é um pouco assim que a gente está tendo um ano bom também, mas a gente tem essas nossas teses micros que a gente acha que continuam.
teve evento da NVIDIA essa semana, evento de várias empresas aqui, que eu falei de Optical Networking e tal, pô, realmente esse CAPEX a gente vai ser muito grande, então todas as coisas micro que a gente está olhando estão indo na direção certa. Então é mais assim, se a gente quer ficar o portfólio mais leve ou não, mas a gente acha que se tiver uma correção, a gente meio que sabe o que as pessoas vão querer comprar, que são as coisas que a gente gosta, e a gente tem convicção nisso, então meio que só tentar sobreviver e não tentar ser um herói, né? Eu acho que eu já vivi isso no passado, né? Eu estava no Fundo Nova York na época da Lehman lá, a gente ficou positivo em 2008, foi incrível, mas aí em 2009, todo mundo que acertou 2008 ficou muito, muito pessimista, assim, eu acho que aí você quer ganhar dinheiro com a crise, né? Nossa cabeça é meio que a gente não perder dinheiro com a crise, a gente está fazendo o nosso mandato. Quando a gente estava na BW, né, a gente conseguiu ficar positivo quase nada lá no mês de março 20, e nessa ideia, aí para poder ir para o ataque depois, e tivemos um ano fantástico, né, porque a gente sobreviveu bem. Então um pouco essa nossa filosofia de preservar capital nas horas ruins, para poder ir para o ataque compound, né, que acho que é o melhor ativo do mundo, são ações, né, mundiais. Então, para você conseguir compound isso, a gente conseguir não perder muito dinheiro nas horas ruins e conseguir compound nas horas boas, a gente vai ter um track record incrível. Se você ficar muito pessimista, falar, pô, eu quero ser o herói, vou acertar na hora que todo mundo está quebrando, de vez em quando você acaba quebrando na hora boa do mercado, que aí é quando todo mundo está ganhando dinheiro, você está quebrando, então virou um negócio todo, né, complicado. Então, sei lá, e essa guerra, a gente não está convicto ainda que, né, é o fim do mundo, sabe? Eu estou mais preocupado ainda com a AI disruption do que com a guerra. Interessante. Falando de volatilidade, de correções, uma das classes de ativos que teve uma grande correção recentemente foi cripto. Uhum. E vocês ganharam dinheiro vendidos em cripto. Queria ouvir duas coisas aqui, né? Primeiro, queria ouvir a sua tese, né? Se ela permanece na carteira, ou se vocês já zeraram, se foi algo tático, primeiro isso. E segundo, como que uma casa que tem o DNA mais bottom-up, fundamentalista, mas tem a outra área forte macro, como que vocês analisam cripto? É uma análise mais macro, top-down, ou é uma análise mais bottom-up? Se é que dá para fazer essa análise? Então, essas duas perguntas aqui. A gente acertou bem cripto e ações, né, mineradoras de cripto nos últimos anos. Tem sido um tema que a gente acompanha e tem sido bom. Acho que a gente chegou... Acertaram na alta e acertaram na queda. A gente chegou cedo nesse tema, meio que pensando que quando estava lançando o ETF, ia ter uma eleição onde 2 candidatos eram, né, pró-fiscal irresponsável, vamos chamar assim. E aí, chegando mais perto, a gente viu que os grandes financiadores do Trump eram, né, muito pró-crypto também. E aí a gente começou a estudar as empresas de cripto e começou a ver, não, na verdade os caras nem são de cripto, os caras são empresas de energia, né? Então porque a dificuldade hoje em dia para você construir um data center é pegar um contrato de energia para esse data center. As empresas mineradoras de cripto já resolveram esse problema, né? Eles têm que ter uma energia barata para minerar cripto. Então eles começaram a ver, putz, eu posso pegar, sei lá, era 5 vezes o que eu ganho, ou 10 vezes o que eu ganho minerando cripto, se eu fizer um contrato com a Google ou com a Microsoft. Então a gente começou a fazer o valuation no momento que ninguém cobria muito esse setor, era mais pessoa física e tal nos Estados Unidos, então os grandes bancos não tinham cobertura muito boa. A gente começou a modelar isso e falou, pô, se a galera começou a olhar isso como uma empresa de utilities, de energia mesmo, as empresas vão voar. E além disso, o cara também tem cripto, então se cripto subir, então a gente acabou pegando muito bem isso na eleição do Trump, depois da eleição do Trump, virou um grande tema. Ano passado, quando teve esse momento de stablecoins aí também, a gente viu agora é o momento dos altcoins, não é só Bitcoin, né, que isso que eu falei é Bitcoin miners, né, e Bitcoin. E esse segundo momento foi um momento de Ethereum e Solana, que a gente também pegou ano passado um pouco. Secundárias. E a gente teve a felicidade de meio que sair fora e não olhar mais isso, sei lá, desde setembro. E aí, na virada desse ano, a gente falou, pô, esse negócio de cripto tá indo mal, tá meio fraco, a gente bota o nosso chapéuzinho de trader também, que é uma das 4 pilares que você falou. Estava muito comprado em commodities de todo tipo, né? Começou com ouro e prata, e depois cobre, e depois começou a virar lítio, mineradoras, tudo isso. Carvão, que a gente começou a falar, qualquer energia que polui ou não polui vai precisar, porque a demanda tá tão alta por energia. Então a gente, né, tava com um portfólio muito grande em commodities, até chinesas de commodities também, alumínio, tudo isso. E aí a gente vê que cripto tá vindo mal, falou, putz, se der alguma correção, acho que cripto pode ser um bom short para isso. E foi isso, quando, né, a gente não tava com ouro, muito ouro nem prata, quando teve aquela grande correção de ouro, e aí cripto meio que caiu bastante, e a gente conseguiu, era o nosso hedge dessa nossa exposição de commodities, assim, foi boa. E agora a gente está até
com a cabeça contrária, assim, estamos estudando aí no tema, está cedo, mas tem uma tese no mercado, né, que todos esses agentes aí, quando forem revolucionar o mundo de payments, é um setor que a gente não falou, que também Citrine mencionou, né, será que, né, sei lá, Visa, Mastercard, né, todos esses caras vão existir, será que vai ter outro jeito de fazer pagamentos? Acho que o sonho de todos esses caras puristas de cripto é que, né, vai ser tudo feito via tokenização, etc, etc. Então, de repente, esses agentes vão ser a coisa que realmente quebram essa barreira e começam a usar Bitcoin como jeito de pagamento em vez do meio de pagamento que a gente tem hoje, né? Então, acho que o Bitcoin está tendo uma volta um pouco nessa tese. A gente está estudando isso ainda, mas acho que isso pode ser um tema interessante também para olhar, mas a gente não está convencido ainda. Mas o jeito que vocês olham é mais bottom-up, majoritariamente. Acaba sendo uma derivada, realmente. A gente estava estudando, né, stablecoins para o setor financeiro, a gente viu que isso aqui ia ter uma revolução, nossos consultores, que a gente usa macro também, estavam todos falando disso. Vamos estudar muito mais isso, a gente viu, isso aqui é a hora do altcoin moment, né? Então, exatamente, antes estava olhando os Bitcoin miners e viu que era um play de energia, né? E agora a gente está olhando commodities e é uma combinação das 4 coisas, micro, macro e trading, que acaba entrando no portfólio. Boa. Na nossa primeira conversa gravada lá em comecinho, meio de 21, eu lembro que você usou o termo, existia na época lá o termo da China ser não investível ou ininvestível, não sei se existia essa palavra, e você discordava, te acha que China é investível sim, temos exposição na época, mas você exigia um prêmio de risco ali muito maior. Como está a cabeça com relação à exposição à China hoje? Incluindo também um pouquinho com AI aqui, né? Porque a China é um competidor grande e talvez se mostre mais eficiente, porque ao passo que nos Estados Unidos são investimentos eminentemente privados, vindo da iniciativa privada, na China é meio que uma política de Estado, né? Como vocês estão olhando China e correlacionando um pouco com AI? Então, a gente acha que a China está muito bem posicionada em AI, acho que totalmente diferente daquela nossa conversa em 21, né? Acho que naquela época era outras coisas. Hoje em dia a gente é pessimista com China como um todo, quando você pensa na economia, eu acho que ainda está indo mal, real estate, né, acho que o crescimento não está fazendo estímulo suficiente, né, moeda valorizando é até ruim para a economia e tal, mas a gente pensa, talvez até uma analogia boa é pensar tipo, na época do Obama, assim, a economia não era tão boa, mas o S&P foi muito bem. Porque é o contrário do que a gente estava falando agora, né? Não é só o macro pensar no país, está comprando aquelas empresas, né? E naquele momento, aquelas empresas estavam muito bem posicionadas, estavam baratas, etc. Então você pode ter essa dicotomia que é diferente do Brasil, né? Onde a economia está indo ok para mal, mas a bolsa pode ir muito bem. A China tem um período que a economia ia muito bem e a bolsa ia mal. E agora acho que é o contrário, né? E também na China tem várias bolsas diferentes, né? Um ponto importante para reforçar aqui. Mas a gente acha que tem vários pockets da bolsa específico que podem ir muito bem na China. Então, não necessariamente a bolsa da China como um todo. E por quê? Porque quando você pensa em AI, estão investindo tanto nessa corrida, né, como se fosse espacial, equivalente aos Estados Unidos com a União Soviética para mandar um cara para a Lua e para o espaço e tal, agora é de AI. Né? Então, eles vão investir infinito, infinito, infinito. Mas no final das contas, o que você faz com a AI? Né? Esse AI vai ser, né, transformado num algum hardware que você vende para alguém. Então, um carro autônomo. Será que a China não vai ganhar essa corrida do carro autônomo? A gente vê aqui no Brasil, os caras produzem carro metade do preço de todo mundo, tecnologia boa e tal. Robô. A gente vê assim, tipo, até os robôs da Tesla usam muitas partes que vêm da China, que eles dominam, assim, totalmente, né? O negócio da mão, que é a coisa mais importante do robô, tem que ter um imã específico, que, a China que domina, sabe? Então tem várias peças ali que são key, que a China aqui domina. Então a gente montou uma cesta de ações, né, de robótica na China, falou, isso aqui é um grande tema que eles vão ser competitivos, o robô da China já é metade do custo dos Estados Unidos e tal, também. Mas tem várias outras coisas, né? Pensa em, sei lá, painel solar, né? Bateria para carro, também dominam, com preço muito mais barato, e eles estão investindo em energia, estão crescendo produção de energia 10 vezes mais que os Estados Unidos por ano. Caramba! Para os próximos 10 anos. Então, assim, a energia deles já é muito mais barata dos Estados Unidos hoje. Todas as fontes, renovável, não tudo, renovável. quando você soma tudo. Tá. Então, né, pensando que isso é o input mais importante, você pensar que AI no final é transformar energia em alguma coisa,
né? Eu acho que eles vão estar muito competitivos para esse mundo de hardware, né, que você vai usar AI para fazer isso. E aí, no mundo de modelo também, eles têm esses modelos que estão um pouco atrás da fronteira, que eu acho que hoje em dia a gente, como ser humano, ainda consegue ver a diferença. Mas é que daqui a 1, 2 anos não vai estar tão avançada essa tecnologia que se eu não estou mandando um foguete para o espaço, eu não vou saber a diferença do cara na fronteira e o cara um pouquinho atrás da fronteira, e o deles é de graça e o outro cobra $200 por mês. Então, sei lá, e aí que é de graça, todo mundo usa, as empresas usam e tal, né? Então pode ter mais produtividade lá também. Então acho que é um lugar que a gente gosta, das empresas de semicondutor, empresa de robótica, empresa de energia também. Então a gente tem investimentos nesses setores que são substanciais, assim. E aí tem um stock picking além disso de empresas que a gente acha que entre as large caps não são os vencedores aí de AI também. Então é um pouco isso. Tem uma arte também aí de tentar entender quais são os setores com os quais o governo, o Estado chinês está mais otimista. Porque ele pode, como fez lá com educação, por exemplo, lá atrás, e outros setores, eles podem machucar muito, né? Com mudança na regulação. Isso, o jeito que a gente pensa é que, tipo, eles se ligaram que não querem alavancar mais a economia para ajudar real estate, né? Eu não falei, tipo, manufacturing também, eles estão tiveram um oversupply, né, de tudo, né? Então, pensa que por que a economia conseguiu segurar a onda enquanto o real estate implodiu? Porque eles pegaram a bolha de real estate e falaram, não, essa bolha a gente vai acabar com ela. Mas tiveram que substituir com outra bolha, né? Outra bolha foi produzir né, painel solar, carro, sei lá, eletrodoméstico, né, tudo infinito, tem um oversupply disso no mundo inteiro por causa deles, e agora eles estão num processo de reduzir a oferta disso para racionalizar um pouco, até para as empresas ganharem dinheiro e tal, que é bom para a bolsa, mas além disso, o que você está falando, eu acho que é bem claro, assim, tá bom, então como que eu faço, né, a economia crescer, e especialmente a poupança do chinês, dado que o real estate está mal, né, crescer, eu preciso da bolsa subindo, e eu acho que eles se ligaram nisso. Então, em vez de sumir com o Jack Ma, agora, né, trouxeram de volta, agora, né, estão falando dos empreendedores bem ali na China, querem incentivar o cara do DeepSeek, que é um cara que né, eles gostam, então acho que esse tipo de sinal mostra que eles falam, não, AI é um negócio que a gente é existencial, que é o caminho para eles virarem superpotência e ganhar essa corrida do AI, né, então por isso que o Trump também está tão, né, fritado com esse assunto. Então, acho que meio óbvio, assim, onde eles têm que dominar robô, tem que dominar, né, energia, então por isso que a gente está focando nisso. A gente falou de inteligência artificial, Estados Unidos, guerra no Oriente Médio, falamos de China, de Brasil, e vocês cobrindo tanta coisa, né? Ao passo que a gente vê aqui a maioria dos gestores brasileiros focados em Brasil só. Essa economia um pouco mais entediante, né? E vocês, mesmo cobrindo tanta coisa em São Paulo, do Itaim Bibi, conseguiram apresentar um retorno espetacular nos últimos 5 anos. Vai dar 5 anos agora em abril, né? Isso, né? O fundo principal de vocês lá, o Long Bias Global, subiu mais ou menos 200% desde o início, contra o índice global de ações que deu mais ou menos 96%, 97%, 100% que seja. Então vocês deram mais do que o dobro do índice global. Já incluiu no carrego e tudo. Comparando banana com banana, né? Comparando na mesma moeda em reais. E nesse período, o CDI deu mais ou menos 70%, foi bastante, né? Mas vocês deram, quase o triplo do CDI, e a Bolsa Brasileira deu, sei lá, 60%. Então, vocês foram muito bem, contrariando o senso comum dos investidores brasileiros profissionais, né, os alocadores, que, poxa, vocês vão fazer global aqui de São Paulo, né? Então existia bastante, e eu acho que ainda existe, esse pé atrás com o fazer global estando no Brasil. Bom, vocês não só fizeram, como fizeram muito bem. Ao que você atribui os ingredientes ali para conseguir fazer tão bem essa arte, esse craft aí complexo, né, que é operar global, estando no Brasil? Eu lembro que os materiais de vocês lá no comecinho, vocês falavam muito, né, de Warren Buffett nunca esteve em Nova York, e deram outros exemplos, mas fala um pouco de como conseguir ir bem, não por 1 ano, 2 anos, né, 5 anos já, apesar de estar aqui em São Paulo. Legal. Só um data point também, quando a gente olha os hedge funds globais, também tem índices de hedge funds globais, também a gente, né, foi, sei lá, melhor que 99% também dos hedge funds globais nesse período.
na nossa categoria, né? Depende, né? Sempre tem, né, O equity long and short. Não, então, acho que do mesmo jeito que até quando você perguntou aquela pergunta antes, eu esqueci de falar, mas falou, o gringo ganha dinheiro com o Brasil, né, enquanto o local não ganha dinheiro com o Brasil, né? Os locais ficam muito frustrados com isso, porque tem gringo que nem sabe o que é CDI, nem nada, e o cara tá ganhando dinheiro enquanto eles estão perdendo. Né, eu tenho vários amigos gringos que operam no Brasil há muito tempo que, né, acho que fazem isso muito bem. Eu acho que é a mesma lógica, assim, né, para a gente operar o global, né? Acho que se você está, né, lá no efeito manada e tal, de vez em quando é bom, de vez em quando é ruim. O que não quer dizer que você pode operar de qualquer lugar do mundo sem, né, estar interconectado. Tipo, a gente, né, eu faço isso há mais de 20 anos, né, acho que você falou no começo. Né, eu passei boa parte da minha carreira, né, metade quase da minha carreira trabalhando lá, em Nova York, né, estudei fora, pai americano, etc., cultura americana. A gente tem 3 pessoas que ficam em Nova York, né, nossos co-heads of research ficam em Nova York, e então a gente tem uma base lá, a gente tem um acesso, acho que muito bom desde o começo, né, nossos prime brokers são os 2 maiores prime brokers que todos os hedge funds usam, a gente tem um acesso desde o começo diferenciado, acho que eu tenho um acesso melhor hoje em dia que eu tinha quando eu trabalhava no hedge fund em Nova York. Quando eu vou para Nova York, dado que eu não moro lá, eles fazem uma agenda fantástica para mim, então, tipo, eu sinto que, né, eles fazem zooms com outros, né, gestores em volta do mundo, que a gente troca ideia toda hora. Nosso dia a dia é conversar com as pessoas em Nova York, Londres, etc. Tem um analista que está em Londres agora, tem um que voltou de Nova York ontem, tem 3 que estão em Nova York. Então a gente viaja muito, é global, né, tá em todas as conferências, tem um acesso bom para as empresas. Então acho que a gente está jogando o jogo meio de igual para igual com os hedge funds lá fora, mas acho que tem umas coisas que o brasileiro faz bem, assim, né, o macro a gente viu lá em 22, quando os juros abriu para caramba, os multimercados brasileiros foram os únicos caras quase que pegaram esse trade no mundo. Então a gente entende de inflação, entende de populismo, né, entende, né, de desigualdade, de um monte de coisa assim. Commodities, né, então acho que isso a gente tem muita, né, exposição na Ásia também, de vez em quando. Você falou de exemplos de... Tem algumas coisas que você está aqui no Brasil que você até vê melhor, que são empresas que estão crescendo muito aqui no Brasil, que, né, que a gente pegou bem, multinacionais e tal. Então, acho que tem prós e contras de tudo. A gente talvez é um pouco mais descorrelacionado, um pouco, né, fora da caixa. Acho que os alocadores lá vêm, pô, todo mundo faz a mesma coisa, só compra tecnologia e tal. Aí quando a tecnologia foi mal, foram super mal. Quando a tecnologia foi bem, foi super bem. Né, essa mudança, eu estava falando com um dos prime brokers, né, maiores dos Estados Unidos lá, eles falam, pô, essa coisa de mudar a exposição, os hedge funds nos Estados Unidos de equities, pô, erraram a mão assim sempre, assim, né, então os caras até pedem para eles não fazerem mais isso, porque o cara ficou bearish no low, ficou bullish no high e tal, falou, pô, quando a gente olha a nossa atribuição de performance, acho que mais ou menos 1/3 da performance consegue ser explicado só por a gente, né, diminuir e aumentar na hora certa. Market timing. O market timing. Então, né, que nem você falou, a gente tem um time de economistas. Tipo, todos meus amigos que têm hedge fund, né, nos Estados Unidos, eles nem têm economista. O cara não gasta tempo, sabe, vendo o que o Fed vai falar. A gente não tem um modelo de inflação que a gente tem. Então, acho que a gente consegue fazer o macro tão bem quanto o fundo macro, porque eu acho que o brasileiro é bom nisso. A gente tem modelo de inflação, né, a gente acompanha geopolítica, tem todos os consultores macros que talvez um equity hedge fund dos Estados Unidos não vai fazer. O time micro tem para as conferências, falando com os analistas, falando com as empresas, né, acho que tão bem quanto um hedge fund, né, tradicional de equities lá faz. E aí a gente, talvez sendo, né, bicultural, você consegue pensar um pouco fora da caixa, pensar as coisas de um jeito diferente e tal. Então acho que a gente tem a cultura americana lá dentro, né, tipo, acho que todo mundo praticamente do time, né, ou morou fora, ou estudou fora, ou tem algum ângulo, tem esses caras que moram lá. Então a gente é, né, bem americanizado, mas ao mesmo tempo... Eu acho que é uma vantagem você também ter outra cultura, especialmente o Brasil, que é uma cultura bem, né, um país complexo, vamos chamar assim, que você aprende muita coisa. Então, quando você falou de gringo antes, pior, né? Alguns caras me chamam de gringo carioca, né? Paulistas aqui, né? Falam, pô, que bicho é esse, né? Tipo, já não gostam de carioca, não gostam de gringo, 2 coisas juntas, falam, como é que funciona isso? Mas então, né, meio que são personalidades opostas que eu tenho na mesma pessoa, né? Então, é isso. Acho que seria o resumo aí da resposta. A gente falou um pouquinho disso anteriormente, né? Você começou no mercado com uma análise mais fundamentalista, e análise fundamentalista, né? Que é olhar o fundamento da empresa, você está olhando longo prazo.
Você acredita que, de maneira mais estrutural... Focado na Ásia, na época, essa análise fundamentalista. Então, dureza. Mas dado o cenário macro, geopolítico atual, de tecnologia, o impacto de inteligência artificial, você acredita que dá para ainda ter, não é a sua estratégia no long bias, mas dá para ter uma carteira mais compra, né, o buy and hold, compra de ações e segura por longo tempo, só baseado em fundamento da empresa? Você acha que isso está muito mais difícil hoje ou não? Está tão difícil quanto era no passado? Acho que dá. É que eu acho que sempre foi difícil, é que as pessoas estavam fazendo coisas que eles não sabiam que eles estavam fazendo, talvez, né? Eu acho que o que não... Bem, aí eu vou discordar, talvez, de muita gente, né, que faz isso, mas eu acho que o problema é que as pessoas olham valuation e falam, tá barato versus histórico, vou comprar e vou segurar e isso vai convergir. E eu acho que isso é o jeito errado. Eu acho que quando a coisa tá barata por uma razão, quando a coisa tá cara por uma razão. Aí você vai olhar para trás, o melhor exemplo que eu gosto de falar, né, a gente fez uma conta aí para o overview alguns meses atrás, né, se você olhasse 2 anos atrás, ou 2 anos e meio atrás, a Nvidia estava tendo 30, 40 vezes PI. Então fala, já tinha tido esse boom, fala, será que esse capex é sustentável? Tá tendo 40 vezes, muito caro, não quero comprar. Small caps no Brasil estavam tendo 8 vezes PI. Falei, isso aqui tá muito barato. Então eu conversava com meus clientes, alocadores, sabe o que, cara? Desculpa, mas todo mundo fala que todo mundo no mercado tá falando que o S&P tá caro, o Brasil tá barato, então vou ficar aqui. Então era difícil essa conversa, né? A gente fez uma conta olhando para trás. Na verdade, esse 30 e poucas vezes PI da Nvidia, se você tivesse comprado naquele momento, né, o que acabou realizando 2 anos depois, era 8 vezes PI naquele preço. Eles cresceram tanto. Foi revisando o lucro para cima tanto versus o que era o esperado, foi 8 vezes PI que você estava comprando Nvidia naquele momento. Caramba. Small caps no Brasil caiu 40%, e aí o que você pagou, e o que ele estava tradando no final desses 2 anos era 8 vezes PI também. Então revisaram para baixo 40% o lucro, e ele caiu 40%. Então, tipo, o que parecia barato não era barato, parecia caro não era caro. Então, acho que esse que é difícil fazer esse trabalho fundamentalista, porque você tem que realmente fazer o trabalho fundamentalista e falar, não, esse número está errado, o capex vai ser muito maior, esse negócio de AI vai ser disruptivo, tarará. Então, acho que dá para fazer, só que é difícil pra caramba fazer essa análise, não é só falar, isso aqui é uma empresa boa, o management é bom, e tá barato, e pronto. Acho que essa tem sido a falácia, assim, de muita gente que fez isso, que aí sim, o macro inverteu, né, os temas, né, pegaram as pessoas e tal, mas acho que tudo faz parte da mesma coisa, assim, né. Se tivesse que escolher uma ação, hoje, uma ação, e segurar por 5 anos, qual ação você escolheria? Dado que dá para fazer essa análise ainda, de longo prazo. Anthropic não é listado, mas seria essa empresa. Difícil essa, hein? Uma ação. Só para usar uma coisa simples, TSMC, que eu acho que... O que a TSMC faz? Taiwan, eles fabricam todos os chips que você usa no mundo, né? Os caras dominam esse mercado, são muito mais eficientes que todo mundo. Empresa de altíssima qualidade, atuam no seu investimento gigante. Você pode falar que a China vai invadir Taiwan nos próximos 5 anos, esse é o grande risco. Mas se invadir, provavelmente não vai ser para prejudicar essa empresa, né? Talvez até para bombá-la mais. Exato. O que ajuda na sua tese. No primeiro momento vai cair bastante, mas acho que seria isso, é meio que o hub aí, né, desse mundo de semicondutores. Anthropic, se fosse listada, e TSMC. Seria, Andrew, nesses últimos 4, 5 anos que vocês nasceram, né, montaram a WHG, a gente passou por um dos piores, o pior momento, pior bear market para a indústria de fundos da história do Brasil, e aí um asterisco grande aqui, indústria de fundos tirando crédito, né, fundos ligados a crédito e renda fixa foram muito bem, mas tudo ex-crédito sofreu muito, particularmente fundos multimercados e fundos de ações. Então nós vimos grandes casas respeitadas, muito sêniores, muito competentes, perdendo 60%, 70%, 80%, 90% do total sob gestão. Vocês foram para o caminho completamente oposto, né? Vocês saíram de zero, lá no começo de 2021, para mais ou menos 7,5 bi, 8 bi na estratégia de ações long bias, e chegaram a fechar a estratégia para novas captações. Fala um pouco desse movimento, né? Por que vocês fecharam? Porque vocês operam global, você tem muito mais opções de ações do que o Brasil, instrumentos inclusive,
Por que vocês decidiram fechar? Foi um fechamento temporário, mais para sentir o fundo? Ou porque você acha que, do jeito que vocês operam, esse é mais ou menos o limite? Então, a gente quis, tipo, meio que dado que a gente estava completando, né, no final do ano passado, quase 5 anos, a gente falou, pô, vamos reorganizar um pouco a grade, que eu acho que estava ficando confuso, a gente estava lançando estratégias novas, a gente lançou uma estratégia chamada Casa Hedge no final de 24, que é basicamente metade do long bias, que tanto se enquadra para esse público institucional, quanto também a gente viu que para pessoa física que não queria tanta volatilidade e tal, tinha uma volatilidade mais parecida com o multimercado. Uhum. Então a gente falou, pô, de repente esse deveria ser nosso cavalo nas plataformas, só que a gente achou que não estava sendo comunicado ainda bem, até por nós. A gente montou uma estratégia intermediária de risco que se chama LN, né, que é Low Net, né, que é específico para o Itaú, na verdade, que também, né, tipo, talvez confundia qualquer diferença de cada uma dessas coisas. Então a gente decidiu falar, né, que, pô, vamos fechar o long biased e deixar ele mais focado nesse público. Quase todo passivo é family office, esse público institucional, esse tipo de coisa, tem muito pouco varejo de qualquer forma, que a gente fecha e talvez a gente vai abrir ele, sei lá, uma vez por ano, alguma coisa assim, meio direcionado para alguns, né, alocadores que realmente querem alocar. E a gente completando 5 anos, a ideia no próximo mês ter essa abertura. Foi essa abertura que, né, sei lá, por 2 semanas, alguma coisa assim. E aí ver a demanda, tarará, e ficar organizado o passivo aqui do long bias, que consome mais também, né, vol e da tal. Capacidade, sim. Da capacidade. E aí deixar o Casa Hedge aberto nas plataformas e esse LN também aberto aí para o Itaú, que a gente falou. Então acho que é só um pouco de reorganizar e o long bias a gente está começando a focar mais em captar, né, no offshore também, então isso também ajuda um pouco, né, para a gente focar nisso. Então é isso, a gente está com $1,5 bilhão mais ou menos ali, a gente pensa que dá para dobrar ou até mais a estratégia. A gente queria só fazer de um jeito mais organizado e manter, né, esse passivo de qualidade que a gente conseguiu construir e tá, né, focando nos públicos certos para cada um desses produtos. Boa, bacana. Se você pudesse voltar no tempo e começar a WHG hoje, sabendo tudo que você aprendeu nos últimos 5 anos, o que você faria diferente? Eu adorei a resposta do Jensen Huang, né, que é o fundador da NVIDIA, CEO da NVIDIA, quando perguntaram para ele, pô, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Não começaria a empresa. Foi muito trabalho. Vou te falar que, olhando para trás, eu lembro das coisas que a gente fazia, eu falava, pô, não teria essa energia, não, que foi, assim, pô, pancadaria. Lidando com pessoas, montando no começo, né, escritório, pô, né, operacional, nossa, muita coisa. O que eu faria diferente? Acho que tem alguns detalhes que a gente faria diferente, mas acho que como um todo, pô, deu super certo, né? A empresa como um todo agora com quase 60 bi, né? Pegando a parte de gestão de patrimônio. Asset quase 10 bi, você falou, né? A gente dobrou todo ano o long bias aqui, então tem sido legal. Acho que tem alguns detalhes, assim, talvez no time de, né, relação com investidores, que a gente no começo a gente, né, tinha nosso sócio e tinha uma wealth, a gente não focou tanto nisso, a gente focou mais em performar e montar o time. Mas eu acho que como um todo, né, acho que fizemos do jeito que dá pra fazer. Talvez pode ser o que a gente quer fazer, o que a gente está focando muito agora, o que a gente quer fazer próximo. A gente teve os primeiros 5 anos, que quando você me convidou, eu gostei da frase que você usou, né? Acho que quando a gente começou, né, né, não era provado que dava para fazer internacional do Brasil, ninguém tinha quebrado essa barreira antes, e também não era comprovado que dava para captar num tamanho razoável fazendo isso, né? Então acho que a gente conseguiu quebrar essas 2 barreiras, e com um time, acho que muito forte e unido, né, etc. E eu acho que agora a gente pensa nos próximos 5 anos o que a gente quer fazer, né? Realmente acho que ter um escritório, né, mais organizado em Nova York mesmo, a gente tem 3 pessoas lá, tem um time de RI também focado no internacional. Eu acho que é isso que a gente pensa, assim, né, realmente virar uma casa que os estrangeiros estão olhando para a gente como um hedge fund mesmo, que happens to be aqui no Brasil, né? Então a gente já, pelo nosso track record, já recebe, né, várias comunicações dessa forma. A gente no começo não investiu muito nisso, que a gente falou, putz, né, é uma barreira que a gente vai gastar dinheiro numa coisa que vai demorar para a gente estar pronto para fazer isso, mas a gente vai nas conferências, a gente é chamado nas conferências para falar com os
grandes alocadores lá fora. E acho que o próximo passo é realmente começar, né, a construir esse lado do business mesmo. Assim. E aí a segunda parte, a gente tem umas estratégias que a gente acha que são complementares, né? Porque quando a gente pensa o que a gente quer da vida ser, né, como asset, né? Acho que tem muita pressão, monta um fundo de crédito privado, de infraestrutura, esse que capta, a gente fala, não, a gente tem a nossa identidade, que a gente demorou muito para construir, com o nosso conteúdo, né, com a nossa performance. Acho muito importante você ter um flagship fund, que mostra que você performa de verdade, sabe o que está fazendo, porque senão você vira, né, só um cara que está dando palpite no mercado e tal. Mas aí eu acho que tem umas estratégias que não são só o hedge fund, né? Tem muito family office que aloca com a gente conversa para dar um exemplo, que fala, você pode me ajudar com esse desafio do internacional? O que eu faço no internacional, né? Então a gente tem uma estratégia, né, que a gente chama de foundation, que é um asset allocation que a gente faz, que é muito inspirado no que, né, os grandes alocadores lá fora fazem. Então a nossa ambição como asset é meio que trazer as estratégias que estão na fronteira lá fora, né, que os pension funds, sovereign wealth funds, family offices fazem, para, né, o público brasileiro e, ao mesmo tempo, ser visto pelos estrangeiros como uma referência ou um player também nesse mundo global. Então, esse que é o nosso foco aí para os próximos 5 anos. Boa. Última pergunta aqui, todo mundo pergunta, né? Dica de livro, Java 4. Eu fujo disso daí. Tá. Eu vou para uma outra linha que é, quais são os seus hacks, suas dicas aí, para você conseguir consumir mais conteúdo, seja ler mais, seja podcasts, o que funciona para você, na sua rotina, para você se atualizar mais e ler mesmo coisas de fora do mercado? Tem que ter muita energia, né? Acho que é uma maratona, né? A primeira coisa que eu aprendi no mercado financeiro, isso aqui não é um sprint, né? É uma maratona, então você tem que realmente gostar do que você faz, então, né, quando tá tendo, né, eu adoro, né, ver o que o mercado tá falando do mundo, né, porque muitas vezes falar guerra é interessante, o mundo vai acabar, a terceira guerra mundial, mas o mercado tá falando o contrário, ou vice-versa, ou no Covid, o mercado tá falando que era sério pra caramba, né, que todo mundo achava que era uma gripezinha, então, sei lá, acho que tem que ser realmente apaixonado por isso, e então tem que ser uma pessoa curiosa, né? Então a gente sempre está conversando sobre quais consultores que a gente tem que ouvir, né? A gente está sempre testando coisas novas, base de dados novos. Acho que ter um time bom que também está filtrando as coisas, né? Então, pessoas que também são apaixonadas e curiosas e, né, estão vendo isso como uma maratona. Então acho que, né, eu tenho um time, né, que eu acho que, todas as tendências de tecnologia, eu acho que o time de tecnologia está olhando pra caramba e já traz um pouco mastigado. Ó, esse podcast você tem que ouvir. Legal. Tem fases na vida que eu tô ouvindo um monte de podcast, tem fases que eu tô, não aguento mais, né, você tem um burnout podcast, manda o resuminho aqui no fim de semana, então agora a gente usa o ChatGPT para mandar um resuminho dos podcasts que a gente deveria ouvir pra gente ler antes de começar o mercado. A gente tem um monte de consultor, a gente tá gastando, acho que quase $2 milhões por ano em consultoria geral, para ser bem informado, né, em todas as coisas que você, como uma pessoa, não consegue absorver tudo isso de informação, então a gente tem que trazer, né, então, como você falou, tem um time macro que também está vendo tudo isso, que fala, isso aqui é importante, esse cara trouxe essa ideia, tem um time de tecnologia que também está vendo isso, tem um time, né, de todos os setores que estão trazendo, então acho que no final das contas a gente é um business de pessoas que tem que, né, me perguntavam, talvez até se você me perguntando naquele primeiro podcast, mas tem asset nos Estados Unidos, Fidelity, sabe o que tem centenas de pessoas. Eu não consigo ter mais pessoa no time, porque eu não consigo absorver mais informação. Agora a gente aumentou o time de todos os agentes, né? Então já falei, parabéns, você contratou 5 analistas aí para você agora, você tem todos os agentes para trabalhar para você. Então acho que, né, com o número de pessoas que a gente tem hoje, acho que a gente consegue realmente acompanhar tudo e não tivesse mais, assim, não conseguiria nem absorver tanto de informação, mas muita informação, de vez em quando cansa, assim, aí eu acho que tem, né, coisa de saúde que tem que fazer também, né, acho que para se manter engajado, assim. Boa. Cara, obrigado pelo obrigado papo, você, parabéns pelo que vocês estão construindo lá, assim, parabéns mesmo, bom, baita performance, fechar um fundo para captação no Brasil nesse cenário parece história de ficção, mas é real. E pessoal, sigam o pessoal da WHG em todas as redes sociais, no YouTube, eles produzem muito conteúdo legal. A live mensal deles, do Andrew com o Fenólio, eu recomendo, é muito boa. E obrigado por ficar com a gente até agora. Nos sigam nas redes sociais, curtam os outros podcasts aqui, comentem, pode mandar crítica, a gente lê tudo. Algumas a gente não gosta, mas manda. Se for para melhorar o programa, é super bem-vindo.
Me procure nas redes também, Samuel Ponsoni, e nos vemos na próxima.